palco agora é da TransUnion e o tema é o ciclo virtuoso de valorização do cadastro positivo, o impacto de decisões e políticas executadas de forma automática e a importância de um processo de implantação facilitada. A gente vai ter aqui a Adriana Cantamessa, chama ao palco. Adriana é diretora de negócios da TransUnion, apaixonada por tecnologia e automação inteligente para ganho de eficiência e melhores resultados. A Luísa Querobim, gerente de soluções de risco e de crédito da TransUnion, e a frase dela é construindo confiança através da informação. E os dois debatedores são o Samir Migliani, superintendente executivo de sistemas corporativos e de dados do Banco Pan, aficionado por tecnologia, dados, pessoas e como essa equação pode gerar resultados audaciosos. E por último, Mauro Rangel, diretor de crédito e cobrança do Inter, paixão por modelagem, inovação e excelência na experiência dos clientes. Bom painel, pessoal. Oi, gente, boa tarde, tudo bom? Ficou para mim a função de fazer a abertura. Vamos ver se os slides vão aparecer aqui. Perfeito. Então, vamos lá. Ciclo virtuoso do positivo. Já vou começar pedindo desculpa para a equipe de marketing, porque eu queria primeiro entender, será que a gente já está nesse ciclo ou será que a gente está mapeando o terreno? Quando a gente pensa no mercado de crédito brasileiro, a gente sabe que ele foi fundado, ele foi todo estabelecido na informação negativa há mais de 50 anos, certo? Então, a gente olha para a informação positiva, que está com a gente faz 5 anos, efetivamente, né? A gente sabe que a lei é um pouco anterior a isso, mas faz 5 anos que a gente tem a completude que a gente tem da população. Será que a gente já aprendeu a entrar nesse ciclo virtuoso ou a gente realmente está começando a informação de um jeito ou de outro? Pensando do lado dos scorings, quando a gente olha para a maioria dos players, hoje eles já usam sim a informação positiva nos seus scorings, já tem uma melhora de performance aí por causa disso. Mas vamos parar para pensar. Se a gente olha, por exemplo, para o principal layout que a gente tem do positivo, a gente tem mais de 80 campos lá dentro. 80 campos sobre uma operação. A gente tem operação de instituições financeiras, de telcos, de empresas de energia, de outras conexões diretas. Será que tudo isso de campo, será que tudo isso de informação se resume só a um complemento de score, a uma melhoria desse score? Eu esqueci de passar o slide aqui, pessoal. Aí a pergunta que eu acabei de fazer. Bom, mas será que é só isso? Quando nós da TransUnion vamos desenvolver scores, a gente vê que sim, são algumas variáveis que sempre se destacam lá dentro, né? Então é a variável de atraso que acaba sempre trazendo mais preditividade. Conversando com clientes, sempre há um interesse maior em variáveis de atraso e de saldo. E óbvio, essas são variáveis básicas para a gente aprovar crédito, né? Mas elas não são as únicas. E quando a gente olha para fora, para países que já têm 50 anos de contato com esse histórico do consumidor, a gente vê que tem muito mais para explorar desse layout do que a gente tem visto no mercado de crédito brasileiro. E a nossa função aqui é tentar ajudar os nossos clientes a explorar todo o valor dessa informação. Deixa eu passar aqui. Quando a gente chegou no mercado, né, quando fomos aprovados como um birô de cadastro positivo, a gente sabia que não queria ser mais um birô do cadastro positivo. Então, por isso, a gente criou 2 frentes de ação ali dentro. A primeira delas foi realmente se debruçar sobre esse layout, entender mais desse layout para ver o que a gente podia gerar de valor. E a segunda foi justamente olhar para fora e ver quem que já tem contato com o histórico de consumidor há muito tempo, o que mais que eles estavam fazendo. E daí saíram 2 frentes de ação. A primeira delas foi que, se debruçando nesse layout, também nos debruçando nos clientes brasileiros, a gente viu que até talvez porque esse mercado ficou tanto tempo sem contato com esse tipo de informação, se tornou um mercado muito criativo, muito flexível, com uma capacidade analítica realmente diferente de outros países que a gente estava investigando e com necessidades de SLAs curtíssimos que impressionaram nossos times globais. E fizeram nosso time de tecnologia, né, nosso time de implantação ter que se reinventar para atender de maneira boa o mercado. A outra frente foi olhando, né, para os países que já tinham contato com isso. O que a gente viu ali? Que talvez a grande diferença que eles tinham não era só no score, mas era na capacidade que eles tinham de trazer esse histórico do consumidor inteiro para dentro das suas decisões, para dentro das suas políticas.
Um exemplo que a gente tem muito bom e bem simples aqui, para dar para vocês dessas melhorias que esses outros países permitiram que a gente trouxesse para o Brasil, é justamente com o saldo. Aqui eu tenho um exemplo simples, né? Quando a gente olha as variáveis do Brasil de saldo, a gente encontra muito saldo em atraso, saldo total, saldo nos últimos 3, 6, 12 meses, mas a gente não consegue ver a história por trás dessa variável, né? A gente não consegue ver que tem uma tendência dentro da própria variável. Não só no score tem uma tendência, mas a própria variável pode nos contar uma história. Então aqui a gente tem 3 pessoas que no momento zero, elas têm não sei se está funcionando? Não. Bom, no momento zero, elas têm exatamente o mesmo saldo. Mas será que o fato de no momento zero elas terem esse mesmo saldo significa que elas têm a mesma história? A gente vê que tem a primeira pessoa ali que tem um saldo construtor, ou seja, no momento zero ela tinha sim esse saldo, mas ela foi crescendo esse saldo. E esse saldo aqui é crédito tomado, tá, gente? Ela foi crescendo esse saldo ao longo do tempo. Tem a linha verde ali, que é uma pessoa que teve um saldo usuário, né, que a gente chama, que é um saldo regular, mantido ao longo do tempo. E na nossa linha amarela é uma pessoa que teve um saldo decrescente, ou seja, menos crédito tomado ao longo do tempo. As nossas variáveis são capazes de entregar justamente isso, essa história contada. Olha, saldo construtor, saldo decrescente, seguro usuário, tá? Então a gente já conta essa história para vocês e além disso, a gente sabe que um saldo construtor pode ser um saldo construtor que foi feito ao longo do tempo, que isso foi crescendo de maneira estável, ou pode ser de maneira abrupta, né? Então, quando a gente olha, né, para essa tendência dentro da variável, que é realmente um diferencial, é uma coisa que é um pouco mais complicado de achar no mercado, a gente vê que mesmo, por exemplo, eu penso em 2 pessoas com saldo construtor. Tá? Uma tem um saldo construtor que cresceu do nada, ou seja, ela tomou muito crédito do nada, e a segunda tem um saldo construtor que foi crescendo de maneira mais regular. O que a gente vê aqui? Que o risco da pessoa com um saldo construtor abrupto ali é muito maior do que com o saldo construtor crescendo regularmente. E quando a gente olha para o desalavancamento de saldo, esse risco ele muda mais ainda. Ou seja, eu consigo, olhando para uma única variável, já prever risco. Imagina eu conseguir trazer isso para dentro da minha política de crédito e trazer essa nuance como diferencial na hora de eu aprovar ou rejeitar, ou na hora de eu entender qual que é a melhor oferta para esse cliente. Né? Então, é nisso que a gente acredita. A gente acredita que o ciclo virtuoso do cadastro positivo é trazer a história do consumidor inteira para dentro da sua decisão. E não porque é bonito falar essa frase, mas porque quando você consegue realmente trazer todas essas tendências, trazer todos esses capítulos da história, você consegue sim tomar decisões mais justas para o consumidor, mas mais acertadas para o seu negócio. Espera aí, que eu errei. Bom, e aí quando você pensa, tá, beleza, você está mandando eu trazer um monte de variável aqui para minha política de crédito. Você tá me falando que faz diferença eu trazer variáveis positivas, variáveis alternativas, as variáveis internas mesmo que vocês têm, para que vocês consigam contar essa história direito. Sim, isso vai permitir a hiperpersonalização de oferta, né, que vocês acertem realmente com quem vocês estão falando e sobre o que vocês estão falando, e vai ser um diferencial de negócio. Mas também vai gerar muito trabalho para os times internos de vocês, certo? Então, o time de política, o time de desenvolvimento, o time de análise vai ficar sobrecarregado ali. E aí que entra a real função da TransUnion aqui. Porque além de todo o valor que a gente consegue gerar com as nossas informações, a gente também gera muito valor para os nossos clientes com a nossa plataforma de decisão, o Crivo, que vai ser justamente a responsável por automatizar todo esse processo, garantir que você consegue juntar todas essas variáveis de maneira fácil e simples e vai viabilizar que vocês implementem novas estratégias com mais velocidade, com mais celeridade. E eu fico muito feliz de estar na TransUnion justamente nesse momento, né? Porque a gente é birô de crédito, a gente tem a nossa frente de fraude muito forte e, por último, a gente continua investindo no nosso crivo. Dessa maneira, a gente consegue se posicionar como parceiro estratégico para garantir que consumidores e empresas gerem confiança entre eles. Beleza, gente? Agora acho que a gente pode começar nosso painel para a gente discutir um pouco mais sobre o positivo, mas também sobre a parte de decisão, tá bom? Obrigada, Lu. Super apresentação, parabéns.
Eu agradeço a presença aqui do Samir e do Mauro. Obrigada por aceitarem o nosso convite. E vamos começar a falar um pouquinho, né, depois dessa introdução da Luísa. Vocês como parceiros, né, TransUnion, vocês conhecem a TransUnion e sabem que uma missão muito forte da TransUnion é a informação para o bem. Né? Então, como a gente tem, qual o objetivo disso? Incentivar a inclusão financeira através dos dados. Né? E que a Luísa colocou muito bem aí, como trabalhar, né, toda a parte de dados positivos, alternativos, para essa inclusão. E aí fica uma grande oportunidade de negócio, né, para os bancos que querem atrair essas pessoas que não estão sendo, vamos falar assim, subatendidos no mercado, né, com poucas ofertas, com baixo relacionamento com os bancos. Em cima disso, né, vocês que têm, e além disso, né, muitos obstáculos aí, porque você oferecer um crédito, você tem que conhecer essas pessoas, senão não tem confiança. Então você precisa conhecer muito bem essas pessoas. Em cima dos anos de experiência que vocês têm no setor financeiro, conhecimento do cadastro positivo, dos 10 anos de cadastro positivo, a minha pergunta para vocês é: como vocês entendem que os dados alternativos e positivos se complementam para sair de uma análise básica, ou às vezes até mais simples, tá? Para dar realmente um impacto, para algo mais elaborado, que faça uma junção aí de inclusão financeira no mercado. Tá? Tá bom, vou começar aqui. Eu acho que tem a gente falou algumas coisas aqui já, mas assim, para mim, quando a gente comparando primeiro o negativo com o positivo, o negativo ele é excludente. Então, o negativo é aquele cara que você vai começar a olhar e já vai tirar. E eu vejo o positivo com essa outra ótica. Assim, para mim, o positivo é o que inclui as pessoas no mercado. Se a gente for olhar só o negativo, a gente vai tirar quase metade da população brasileira e os CPFs estão acabando. Né? Assim, tem muito banco e os CPFs estão para todo mundo. E aí tem ainda muita função, muito olhando o negativo e falando, não, esse cara eu não quero atender, esse eu não quero atender, esse eu não quero atender. E eu acho que o positivo vem exatamente para tirar isso da nossa... para colocar isso dentro da nossa política de crédito e começar a ter mais inclusão de gente. Acho que os bancos digitais, a gente no Inter, o PAN, todos os outros entraram também para atender melhor esse cliente. E sem dúvida, os dados que a gente tem do positivo vão fazer com que aquela zona cinzenta comece a ser menos cinzenta e a gente comece a conhecer melhor o cliente. Né? A gente já usa os dados positivos lá dentro dos nossos modelos e sem dúvida você consegue pegar clientes que tem negativação, tem alguma informação não tão boa nos birôs tradicionais, mas que você consegue ver o endividamento, você consegue ver como é que ele está andando, você consegue ver que linha que ele está usando. E aí pra gente isso é muito rico porque eu posso, dentro da nossa prateleira de produto, eu posso fazer uma educação financeira mais bacana para esse cara. E aí sim voltá-lo a incluir no crédito. Então, você está usando uma linha cara, pô, aqui tem uma outra opção para você que nesse momento vai ser melhor. E no final das contas, para o sistema como um todo vai ser sensacional. Porque se todo mundo começar a usar isso, né, acho que como todo mundo já está começando a usar, eu acho que tem mesmo um período de adaptação, a gente vai conseguir ser mais constante no crédito, menos inadimplência, baixa taxa, melhor para todo mundo no sistema como um todo. Então, mais inclusivo, né? Então, assim, eu acho que os dados do positivo, sem dúvida, vão ganhar cada vez mais força. Isso a gente até, né, vem falando. Para mim, o positivo ele vai ganhando força e daqui a pouco o negativo vai virar uma consulta, sabe? A gente não vai deixar de usar para modelagem, vai virar uma consulta. Eu acho que é mais nessa linha. Pô, animal. Primeiro, obrigado pela oportunidade de estar aqui, um prazer falar com vocês. Eu concordo 100% com o que o Mauro trouxe. Eu gosto sempre de olhar uma cronologia histórica para entender o que a gente está vivendo de fato, né? Cara, se a gente pegar anos atrás, muitos anos atrás, eu já fiz 40 anos, então tô ficando meio velhinho, mas quando eu olho para trás e vejo que decisões de crédito eram tomadas pelo gerente da agência olhando um papel, não era nem Excel, etc. E aí a gente passa para um modelo mais recente, que toda tomada de decisão de crédito e de análise de fraudes passa já por inteligência artificial, machine learning, e aí um advento agora de
cada vez mais a gente ter dados interconectados. Eu acho o máximo entrar no aplicativo do meu banco e ver o saldo consolidado de outras contas. Então a gente sabe que o brasileiro tem uma média aí de 3, 4 contas cada um. Eu acho que com tudo isso a gente passa a ter alguns desafios adicionais, concordo 100% com o Mauro, que o dado negativado a partir do momento que a população, 50% dela está lá, ela se torna praticamente jogar uma moeda para cima, né? Então, a gente começa a ter alguns desafios ali no que tange a agregar valor do comportamento daquela pessoa, entender outras variáveis que possam agregar e, principalmente, como que a gente cria um ecossistema tanto de crédito quanto de usabilidade nos nossos canais de atendimento, que possam prover uma oferta mais contextualizada. Então, faz sentido eu ofertar um cartão de crédito para o cara com um limite alto, sendo que eu sei que a capacidade de pagamento dele é baixíssima, ou ele não tem um fluxo de pagamentos que comporte aquilo. Então, acho que aos poucos as soluções ofertas de créditos, elas têm que ser cada vez mais contextualizadas. Então, conhecer o cliente, principalmente trazer a primariedade do cliente para o banco, para que a gente entenda o comportamento e consiga olhar o ecossistema como um todo, vai nos ajudar a cada vez mais fazer uma oferta mais contextualizada para o momento de vida dele. Então, pensando numa responsabilidade social da empresa, isso passa por capacitação, treinamento e principalmente uma educação financeira. A gente sabe que a gente vive numa sociedade que, infelizmente, não tem ali um nível de educação financeira alto. Então, eu acredito muito no papel do banco nesse sentido também. Legal. E você... Só para não perder o gancho, vai. Por favor. Não, que eu acho que tem um negócio super bacana aqui. Pode ir. Que é assim, é super legal o exemplo de pegar o gerente da agência na época e fazer o crédito, né? E aí eu até brinco com isso. Se a gente conseguisse para cada um dos clientes fazer uma entrevista de meia hora para perguntar como estava a vida dele e tal, a gente não ia errar o crédito. Dificilmente a gente ia dar crédito para quem ia atrasar. A diferença é que ele antes atendia 5 por dia, agora a gente atende milhões. Então, mas assim, e as perguntas... Não escalável, né? Não tem. Exatamente. Mas aí acho que tá a diferença. Hoje, com o positivo, as perguntas que o gerente fazia na época e com a tecnologia que a gente consegue ter, né, e que vocês também conseguem prover pra gente, as perguntas podem ser feitas. E as respostas estão lá no cadastro positivo. Então, assim, o gerente vai errar, com certeza eu também erraria lá, acho que todo mundo vai errar em alguém se ficar fazendo meia hora de pergunta, mas o percentual de erro, a margem de erro que você vai ter é muito menor. Então, e no passado não dava para fazer, né? Agora dá. A gente tem o positivo, a gente tem os dados, a gente tem as perguntas que a gente faria no passado e a gente tem tecnologia. Então, no fundo, roda a gente volta para a conversa do gerente. Né? E se deixar vai virar conversa de bar aqui entre nós dois, mas o mais interessante disso tudo é que talvez as pessoas... É óbvio, mas não é que por detrás do papelzinho do gerente que ele anotava lá, ou por atrás de um machine learning, o segredo de tudo é dados. Então, o que mudou é a quantidade de dados que a gente tem, quantidade de pessoas e quantidade computacional que a gente tem de processar tudo isso e tomar decisão. Eu acho que vai até eu vou parar. bastante. Não, mas vai lá. Tem que falar. Nosso medo era que vocês não falassem, né? Mas pegando esse gancho, né? Eu acho que a gente vai, então, né? Poxa, teve essa aquisição aí de consumidores. Acho que você falou uma coisa muito legal. Poxa, personalizar a oferta, né? A oferta certa para a pessoa certa no momento certo, né? E a gente vai no tema de rentabilização da operação nisso, né? Como que a gente escala essa operação e rentabiliza essa operação. E um dos temas super importantes é fidelizar o cliente. Então, uma vez que você colocou esse cliente para dentro de casa, vamos fidelizar esse cliente e rentabilizar com mais ofertas associadas a esse cliente. Tem um dado interessante aqui que me passaram, que grandes bancos têm em média 7 a 8 vezes produtos por clientes. E já os bancos digitais têm cerca de 2 a 3 vezes. Né? Então, é um ponto assim, que mostra que o banco digital está cada vez mais fomentando isso para oferecer cada vez mais ofertas para esse cliente final.
E para executar toda, né, esse tipo de estratégia, você tem que ter essa visão holística do comportamento desse consumidor, né? Você tem que conhecer muito bem esse consumidor, você tem que ter a velocidade do mercado que esse consumidor está exigindo, né? Porque é um consumidor diferente hoje. Então, o banco tem que estar muito preparado a responder muito rápido esse consumidor. Com a combinação aí. E aí a TransUnion está fazendo muitos trabalhos assim com essa combinação, né, de dados alternativos e positivos para ter essas ofertas muito mais assertivas, né, que é um pouco que a Luísa falou e que eu estou repetindo aqui. Mas fazendo a pergunta para vocês, na operação hoje de vocês, qual o principal desafio para extrair o máximo de valor desses dados de clientes existentes e conseguir implementar essas estratégias de negócio de forma sustentável e rentável, principalmente pensando em ofertas mais assertivas e personalizadas? Vamos lá, então. Eu acho muito interessante porque é muito recorrente a gente falar sobre o número de clientes que uma instituição financeira tem. Mas é pouco comum a gente divulgar ou falar sobre a quantidade desses clientes que são ativos. O que são clientes ativos? São aqueles caras que de fato acessam o nosso app, têm um produto, transacionam, enfim. Um desafio muito grande que os bancos têm é como trazer essa primariedade para dentro do banco, ou seja, fazer com que o cliente, ao fazer uma transação, ele pense sempre, receba o seu salário naquela instituição financeira, pague suas contas naquela instituição financeira e não tenha apenas mais uma conta aberta, faça investimentos, etc. Isso faz com que a gente consiga ter uma carteira que, baseado em tudo que a gente está falando, em dados, comportamento, se torne muito rica, no sentido de que, cara, a gente pode comprar dados de birôs, mas o que tem mais rico do que você ter o próprio cliente transacionando ali dentro e gerando informação para você? Puta, ele fez um Pix, entrou no especial, automaticamente eu gero uma oferta de crédito mais barata, o cliente atrasou o cartão de crédito, eu consigo ofertar uma oferta melhor, trazer uma oferta melhor para ele com uma taxa melhor. Um desafio que a gente tem muito grande quando a gente não tem essa primariedade de geração dessas informações e fazendo com que o cliente navegue dentro dos nossos canais é que a gente começa a ter que comprar informação. E a partir do momento que a gente compra informação, isso aumenta o nosso custo. Então, é o que a gente chama de CAC, que é o custo de aquisição de clientes. Então, eu preciso consultar birôs porque eu não sei qual é o comportamento dele. Então, basicamente, acho que um desafio core é trazer a transacionalidade e a primariedade do cliente. Parece fácil falar, então beleza, mas como é que a gente faz isso? Isso passa por experiência, gama de produtos, atender bem o cliente, encantar. Eu sei que já é um belo jargão falar em encantar o cliente, mas é isso, é o que faz de fato ele ter vontade de continuar transacionando naquela instituição financeira, sendo que ele tem 1 milhão de instituições à sua disposição. Eu só vou discordar do começo da sua frase. Vender meu peixe aqui, né? Porque a gente é um banco digital que tem 134, a última contagem que a gente fez de produtos. Então, o Inter tem uma plataforma, né, de crédito imobiliário consignado, tem produtos PJ. Então, a gente é um pouquinho fora dessa curva dos 2, 3 dos bancos digitais. Não. Tô só brincando porque... e eu acho que... Falando de principalidade, sem dúvida, quando o cliente entra dentro do nosso ecossistema, os dados ficam, assim, multiplica por infinito, né? Porque se o cliente tem uma global account, se ele começa a usar investimento fora, se ele está fazendo compra no Intershop, um gift card, isso tudo para a gente é super importante e sem dúvida isso mostra que ele está mais fiel conosco, né? Então isso... quando ele percebe o valor ali, ele acaba ficando mais fiel com a gente. E eu acho que o desafio, para mim ainda, é o cliente perceber o valor em compartilhar os dados, né? Dar um exemplo aqui que foge um pouco dos dados positivos, mas quando a gente fala de Open Finance, por exemplo, para mim ainda não está tão tangível, porque o cliente ainda não vê o valor que ele vai ter se ele abrir aqueles dados dos outros bancos para mim, ou para outro, ou para aquilo. No fundo, quem está fazendo o Open Finance é um credit seeker, que é aquele cara que a gente já sabe que vai ser mais difícil aprovar o crédito. Então,
eu acho que Ele está meio desesperado, né? então assim, a gente tem que, eu acho que o grande desafio pra gente, e eu acho que junto com isso vem a fidelidade, a principalidade do cliente, é mostrar para ele o valor de compartilhar esses dados, né? Fala, pô, me dá aqui mais um pouquinho, ou me fala mais alguma coisa sobre você, que daí eu consigo te dar uma oferta diferente. Saber que você está usando um cheque especial e eu posso ter uma linha de crédito mais barata, posso te promover uma educação financeira mais bacana. Eu acho que esse ainda é o grande desafio para a gente. E como é que a gente consegue fazer com que o cliente confie dentro de um banco para compartilhar todas as informações para a gente ajudá-lo. E a gente falou aqui muito de atender as necessidades. Eu acho que atender já virou o básico, assim, sabe? O bem feito é você atender o cara. O que eu acho que a gente tem que pensar é o que ele é antecipar a necessidade dele. É um pouco diferente, né? Assim, eu quero contratar um cartão. Beleza, tá aqui, faz uma jornadinha lá, cada vez menos telas, 2 cliques, tá aqui um cartão, tá na nossa casa virtual, bonito, global, beleza. Mas eu acho que o legal é saber assim, daqui 2 meses esse cara vai precisar de um cartão de crédito. E aí sim você traz ele para sua base. Você prevê o que ele vai precisar. Isso, né? eu acho que o mais legal é a gente pensar na antecipação de necessidade do que atender a necessidade. E acho que esse para mim também é um outro grande desafio que a gente tem, que é a gente falava lá, carrinho abandonado, próxima compra em CRM e tal, mas isso não é antecipar a necessidade, principalmente quando a gente fala de crédito. E aí você mostrou ali, certo? A tendência do saldo do cara. Pô, se eu tenho isso, eu já sei o que vai acontecer com ele mês que vem, cara. Entendeu? Então nada mais justo do que eu falar, vem cá, deixa eu te falar uma coisa, você não sabe que você vai se enrolar, mas eu tô sabendo. Vamos rever sua dívida aqui, né? Você sabe que daqui a pouco você vai precisar de um crédito, quer dizer, você não sabe que você vai precisar de um cartão, ou de um cheque especial, ou de um consignado, mas eu já tô sabendo que você vai precisar. Vamos... Aí você traz o cliente. O cara, quem conseguir antecipar isso, o cara entra com você e nunca mais te larga. Né? Você ganha a principalidade dele. Então, eu acho que ele vê valor e antecipar as necessidades é o que vai trazer. O crédito é uma alavanca? Sem dúvida. O cara que der o crédito primeiro para ele vai gostar mais. A gente faz isso com a conta Kids, certo? Eu faço conta lá para 7 anos de idade porque eu sei que daqui a pouco ele vai virar 18, né? Mas para quem já está na base, o negócio é antecipar a necessidade. E é uma equação bem difícil, né? Porque o ponto ótimo do antecipar e ele tá certinho. Porque ele vai desconfiar, né? Ele vai desconfiar. A gente faz testes lá, assim, você vai quebrar, vamos renegociar aqui antes de você quebrar? Não, claro que não. Aí dá 2 meses ele quebra. Então... Muito bom. Bom, e é isso, né? A estratégia toda de dados, né? A gente tem, a gente pode ter, a gente está falando muito de estratégia, né? De tudo que a gente pode fazer com esses dados. Mas tudo bem, no final do dia a gente pode ter os melhores dados, os melhores cientistas de dados, chegar com o melhor modelo do mundo, mas se a gente não tiver essa oferta, né? Essa pré-oferta rápido, né? Com uma velocidade ali, aí perde tudo, né? Tudo vai por água abaixo. E o cenário é esse, né? Porque, tudo bem, vocês estão falando de cliente dentro de casa, mas tem a concorrência muito em cima desse cliente também. Então, é essa rapidez que você falou que é importantíssima, né? E para isso a gente não pode, a gente tem que pensar nessa automação, né? Automação e ter uma plataforma de estratégia muito consistente, né? Que seja eficiente e ágil ali para colocar essa oferta muito rápido na mão desse cliente. E orquestrar, né, todos esses dados, esse montante todo de dados. E aí a pergunta né, quais as principais dificuldades enfrentadas na implementação rápida dessas estratégias, né, que é o desafio que vocês comentaram, baseadas em dados, e como vocês as superam hoje, pensando em tecnologia, pensando, né, em plataforma, motores, etc. Agora é minha vez, né? Eu vou falar pouco porque o cara de tecnologia está aqui, ele vai saber mais das dificuldades, porque eu, como cliente... Para mim é tudo fácil, põe mais um if lá e beleza. Põe um if no seu nome. É cliente mesmo. Né? Eu nem puxei a casquinha do Crivo, né? Que é a plataforma de estratégia. Eu ia exatamente... Assim, só começando um ponto antes de velocidade, assim, os modelos eles estão se deteriorando cada vez mais rápido, né?
Então antes a gente tinha lá modelos de estruturais de IPD, de probabilidade de default lá, que a gente fazia 6 meses para fazer, mais 4 meses para validar, 1 ano para implementar. Você colocava ele no ar e ele ainda ficava bom. Cara, hoje você não, pelo menos do que a gente observa lá, testando variáveis novas e fazendo modelos para micropopulações, não dá para demorar 6 meses para desenvolver e implantar. Assim, a gente em 3, 4 meses tem que estar no ar. Então, e até um medo, né? Porque às vezes a gente nem testa tanto e já vai pondo. Então, assim, a velocidade é fundamental e tem variáveis que a gente percebe que ela perde o valor muito rapidamente. Então, é legal você pôr logo no ar e aproveitar o tempo que ela tá valendo. E aí vendi meu peixe, vou falar da TransUnion também, assim, a ferramenta que vidas passadas a gente construiu juntas, que tem um ambiente super performático, onde você consegue imputar as nossas informações lá dentro, criar um modelo lá dentro e capturar via Crivo, cara, foi um golaço. Assim, Crivo todo mundo conhece, todo mundo tem acesso, todo mundo usa, né? Então, criar um driver, é isso? Acho que ou criar a conexão lá, o tubo com a Crivo é muito fácil. Todo mundo faz e é muito ágil. E ter esse ambiente performático fora do banco ajuda muito na velocidade. E aí, só prometi que ia falar dos exemplos aqui. Quando a gente implantou isso, a gente fez um analista virtual da mesa, foi super bacana. A gente ganhou de um dia para o outro 30% de efetividade, de eficiência na operação, de velocidade na operação. Então foi assim, eu estava discutindo isso até hoje de manhã. A gente tem que ser rápido na resposta. Mercado de veículos, cara, 5 minutos você tem que dar a resposta, porque senão o cara sai da agência ou o F&I já desistiu de você. E os outros produtos estão ficando assim. A gente está percebendo, nosso mundo lá de mercado imobiliário também está assim. O cara está comprando apartamento por impulso, por incrível que pareça. Então, assim, se eu falar para ele que ele tem o crédito aprovado em minutos, ele topa comprar o apartamento e eu seguro o financiamento dele. Mesma coisa que aconteceu com veículos, sei lá, 4, 5 anos atrás, que hoje, se a gente falar em 6, 7 minutos para responder veículos, cara, você conhece mais que eu até, né? Tá perdido. Então, assim, tem que ter essa velocidade, né? Não tem jeito. É isso. E então, enquanto você falava, estava passando um filme aqui na minha cabeça, porque eu vou falar do Crivo também, mas eu acho que tem um alicerce muito forte que as empresas não podem esquecer, que se chama dados. Eu vou contar uma história rápida. Eu cheguei no PAN em setembro de 20 e na época a gente tinha um cenário onde basicamente as áreas que criavam modelos tinham silos departamentais. Então isso gerava desde... Desculpa, gente. Tá falhando. Acho que foi. Dá para ouvir? Isso passa por desde áreas diferentes criarem contextos diferentes, conceitos diferentes sobre a mesma variável, até uma dificuldade muito grande de você colocar um modelo em produção, dado que você está fazendo ali ele embaixo da mesa. Então, a partir de 20, a gente começou muito forte numa estratégia de criar um target state de uma plataforma de dados. A gente foi para uma estratégia de nuvem, nosso parceiro, que é a AWS. A gente levou todos os dados para dentro do nosso data lake, criamos governança de dados. E por que isso é importante ressaltar? Porque eu não consigo criar uma variável, eu não consigo saber o que eu estou colocando dentro de um modelo se eu não tenho um conceito equalizado na instituição como um todo. Então, o desafio foi, cara, vamos construir uma plataforma de dados. Como que eu levo a galera, as áreas, crédito, cobrança, etc., para dentro dessa mesma plataforma, para começar a criar os modelos lá dentro. E aí a gente foi muito numa estratégia de, cara, vem a primeira área, obviamente foi crédito, muito por conta do core bancário, e aquilo começou a gerar um valor muito grande. A gente passou de implantar um modelo, como o Mauro falou, de 6 meses, hoje a gente consegue implantar um modelo em 5 dias. Testando variável, recalibrando o modelo, fazendo deploy. E esse ecossistema inteiro, ele conversa com desde dados que a gente tem dos nossos clientes internos,
com dados enriquecidos de birôs, dados de cadastro positivo, por exemplo, com um deploy muito rápido dos modelos de machine learning e com uma política que orquestra todo esse ecossistema e toca a decisão no cliente final, que é o crivo. Então, eu costumo dizer que eu não acredito em bala de prata, o mercado fala muito sobre bala de prata, uma solução única, etc. Eu acredito num ecossistema bem construído e pensado, robusto, com peças bem encaixadas, que vão gerar, de fato, esse valor para a instituição. Bacana. A gente tem um tempinho ainda aqui, eu vou jogar uma pergunta mais genérica para vocês, assim, no sentido de o que vocês enxergam de tendência, né, nos próximos anos agora, né, pensando em inteligência artificial, né, todas as novas tecnologias aí, o que vocês enxergam de tendências emergentes no segmento de crédito, que vocês acreditam que serão fundamentais nos próximos 5 anos e como estão se preparando para elas? Vamos lá. Aqui acho que a gente pode brincar um pouco com as ideias, né? Quando a gente olha, e aí eu vou ser um pouquinho repetitivo nisso, mas é o que eu acredito que é o core de tudo que a gente está conversando, como que a gente aproveita o hype computacional que a gente está vivendo e consegue fazer com que cada vez mais a gente processe mais dados, sabendo quais dados a gente está processando, por que a gente está processando e com um destino certo. Então, a gente vai passar ainda por uma transformação muito grande de saber usar cada vez mais dados near real time, online, etc. Então, um pouquinho da história que eu fui contando, desde do gerente da agência, etc., a gente vê uma evolução de armazenamento, de disciplina de dados e poder computacional cada vez mais expoente. Isso faz com que a gente consiga testar cada vez mais variáveis, a gente consiga rodar um modelo, saber exatamente o que ele retornou, monitorar se ele está descalibrando, colocar o cientista para ajustar. Então, eu acho que é algo que a gente já vive hoje, não é nenhuma novidade, mas eu acredito numa evolução e num poder computacional cada vez maior que vai mudar bastante o paradigma que a gente usa hoje de machine learning. Quando a gente fala de tendências e de hypes, a gente não pode deixar de falar do Gen AI, que eu acho que eu acredito nessa tecnologia para crédito muito mais num contexto de advisor. Então, trocar uma comunicação fluida com uma linguagem natural com o cliente, analisando dados que ele, sobre o comportamento dele, sobre investimento, sobre crédito, sobre momento de vida, e ele conseguir explicar para o cliente, você precisa de um capital de giro, usa um CDB, o que é um CDB, qual que é a melhor taxa, enfim, eu acho que esse é o tipo de coisa que eu vi pouco explorado ainda, mas eu acredito que é uma tendência bem interessante. Vou, de novo, pegar os ganchos aqui, né? Começando com o Gen AI, sem dúvida, é uma tendência, na verdade já está acontecendo, né? Um exemplo que eu acho que é legal, que eu vejo que já dá para usar, é na recuperação, por exemplo, né? É perguntar para o cliente por que você atrasou, né? Pô, você ficou desempregado, o que aconteceu? E aí, em função disso, você gerar uma oferta de renegociação, por exemplo. Então, mas eu acho que a gente fala muito de Gen AI conversacional. E a gente está começando a usar o Gen AI, não necessariamente o ChatGPT lá que conversa com você, linguagem natural, super legal, mas a gente começou a usar no desenvolvimento de modelos, usando a Gen AI para criar dados sintéticos. Inadimplência ou fraude é evento raro, é super difícil de você modelar eventos raros. Então a gente usa isso hoje, a gente já está usando a Gen AI para fazer dado sintético e equilibrar a amostra. Cara, os modelos ficam muito mais perenes, muito menos voláteis. Então, assim, eu acho que tem um grupo, o que sai, né, que a gente ouve é sempre, olha lá, pergunta o ChatGPT, se ele entende, você fala, ele responde, sensacional. Mas tem uma outra parte do Gen AI, que é para desenvolvimento de dados, que é super bacana. Assim, gerar esses dados sintéticos é muito legal, é impressionante a qualidade que você consegue ter. Então,
Isso a gente está usando. E eu vou falar aqui, assim, menos de tendência, mas o que a gente está querendo criar, que eu acho que também vai ser bem bacana, é voltar, a gente começou falando disso, vou terminar falando disso, que é a gente dar mais transparência e voltar a conversar com o cliente sobre crédito. Eu ainda acho que crédito é uma coisa muito velada para o cliente. Ele não sabe por que ele foi negado, ele não sabe se ele está bem ou se ele está mal. Ele pode saber que ele está negativado, entendeu? Ele pode saber que ele está atrasado, que ele não pagou aquilo. Além disso, ele não sabe mais nada. Ele não sabe quando ele vai ser avaliado, ele não sabe o que ele tem que fazer para ter um crédito. Então a gente, por exemplo, a gente está criando umas jornadas, e aí entra um pouco, né, a gente fica usando os jargões aqui, mas entra um pouco na hiperpersonalização, que a gente está criando jornada, não vou falar que é 100% um para um, mas para pequenos grupos de clientes, onde a gente fala para ele, o que você precisa para ter crédito é fazer A, B e C. Vai ter um joguinho, uma missãozinha lá para você, você vai falar, me faz... Cara, eu sei que você é assalariado, traz o seu salário para cá. Eu sei que você está, sei lá, e aí são os dados, no final das contas, até não menos do que o positivo, mas dados não tradicionais, que dão essa informação para a gente e que a gente pode conversar com o cliente. Né, dentro do nosso app lá, eu consigo ter um espaço que eu vou conversar de crédito com ele abertamente, com transparência. Por que não? Né? Porque eu não posso falar para ele que a próxima avaliação que ele vai ter de crédito vai ser daqui 15 dias, que não adianta nada ele me ligar, me pedir, me mandar sinal de fumaça, porque eu tenho que esperar 15 dias para fazer a sua próxima avaliação. Por que o cliente não pode saber isso? Né? Por que eu não... Todo mundo aqui, todos os bancos fazem rodadas mensais, semanais, quinzenais, diárias de avaliação de crédito. Avisa o cliente. Ou, você tá com uma negativação lá, vamos resolver junto aqui. Né? Por que eu não posso falar isso para ele? Por que eu não posso falar para ele qual o score que ele tem? Né? Assim, por que a gente esconde isso? Eu acho que essa transparência para o cliente e ensiná-lo, e aí junto entra a educação financeira, eu acho que é um próximo passo que a gente vai ter que dar. Pelo menos é o que a gente está tentando. E eu acho que vai ser super bacana a gente começar voltar a ter a conversa do gerente com o cliente. No final das contas é isso. Né? O que é uma hiperpersonalização se não o gerente conhecendo a sua carteira de clientes? Não é? E você, ouvindo você falar, eu tive 2 insights aqui. Um deles que acho que é bem relevante quando você falou de uso de GenAI, que é também para os nossos cientistas de dados, né? A parte de coding, como é que a aceleração no desenvolvimento de software, modelos, etc. Eu acho que é algo que a gente já vê bastante resultado. E um ponto adicional, também pegando o gancho do Mauro aqui, acho que são dados que antes a gente não... O uso de dados que antes a gente não pensava, como geolocalização, por exemplo. O cara, de repente, está numa área, num comércio, numa zona de restaurantes ou numa zona de lojas, etc. Então, acho que... E aí entra com a questão do shopping. Então, acho que tem... aí a oferta certa no lugar certo, né? É isso. Então, acho que, cara... É uma infinidade de possibilidades. É super bacana. A gente, para quem tem conta no Inter e compra no iFood, se você comprar sem ser pelo aplicativo, você vai receber um push lá falando, por que você não comprou comigo? Você ia ter 5% de desconto, aí. Então, assim, é um pouco disso, é buscar um pouco desse caminho. E eu acho que é isso, tem que conversar mais, tem que ser mais transparente. O cliente que você, de novo, a gente falando hiperpersonalização e fidelização, quanto mais você for transparente com o cliente nessa relação, mais ele vai querer conversar com você. Né? A gente conversa com as pessoas que a gente mais confia, certo? Então, cara, por que eu não faço isso com um banco? Né? Por que eu não faço isso com... Criar relação de confiança. É isso. E relação de confiança para mim é ser transparente. E não tem... assim, para mim não tem motivo de não ser, entendeu? E cumprir o que fala, né? É isso, exatamente. Muito bom, gente. A gente tem 1 minutinho, não sei se a Lu quer colocar mais algum ponto ou a gente... Não, eu acho que só, e aí aproveitando um pouco do que você falou no começo dessa última pergunta, eu acho que muito da tendência, a gente tem, é muito engraçado, quando a gente conversa com o cliente, tem um desespero louco por conseguir mais dados. E sim, óbvio, o dado é a base de tudo.
Mas é justamente como é que eu pego esse dado e tomo a decisão certa em cima disso e faço o processo certo em cima disso e humanizo o meu processo com esse dado, né? Eu acho que é justamente esse o segundo passo, não estar louco em ter o maior data lake do mundo, mas ter o data lake mais útil do mundo, né? O maior custa caro. Exato, o maior custa caro. Vou terminar, uma frase não é minha, mas eu acho que vale pra caramba, que assim, todo mundo fala, o dado é o petróleo e tal, me dá um barril de petróleo, não faço a menor ideia do que fazer com isso. Eu preciso de gasolina. Antes de dados eu trabalhei Entendeu? construindo árvore de Natal de extração de petróleo. Vou te falar que a árvore de Natal era difícil de construir, muito mais difícil. Eu te dou uma lata de petróleo hoje, você faz o que com ela? Exatamente. Pra mim não vale nada. Tem que saber extrair, tem que saber fazer tudo. Interpretar e etc. Muito obrigado, eu não falei no começo. Super obrigado. Não. Fui mal educado aqui. Eu adorei o papo, muito obrigada. Cara, Foi muito obrigado pelo convite. Obrigada, gente. Obrigada a todos que assistiram Muito também. obrigado, gente.